Olá, no nosso episódio de hoje vamos falar de engenharia civil, assunto extremamente importante para você que está nos assistindo, para você engenheiro e para toda a sociedade civil. Quem está comigo aqui no estúdio é Edson Rigoli. Ele é presidente do CREA no estado de Rondônia, mas já foi conselheiro, né? E tem uma infinidade de atividades que ele exerceu durante a vida e que a gente vai explorar muito isso aqui, porque vale muito a pena para você que é engenheiro, para você que está pensando em começar a sua carreira, para você que está na faculdade, para você que está ainda entre escolher o que vai decidir para a sua vida. Então é muito importante a gente falar com quem tem história consolidada, mas não só em Rondônia. A gente vai ver no decorrer aqui que Rigoli ele traz uma experiência muito grande para nós. Olá, Rigoli, tudo bem? Eu posso Tudo chamá-lo assim, bem? né? A gente Pode, está aqui à vontade, Laís. quase Pode. que numa informalidade aqui e a gente falou agora há pouco de Rolim de Moura, Oh, Zona da Mata. E a gente começa a conversar e o assunto flui, né? A gente acaba que morávamos na mesma avenida e muito próximos na um do Avenida outro. São Luís, em Rolim de Moura. Rigoli, fique à vontade para se apresentar um pouco mais, contar um pouco dessa trajetória de vida, como foi começar na engenharia e toda essa capacitação, nessa formação que você conquistou ao longo dos anos e vem conquistando cada vez mais e sendo grande exemplo para muita gente. Olá, Isaías. Olá, quem está nos assistindo. É um prazer imenso que estão falando um pouquinho. O podcast é bom porque ele é algo mais, digamos assim, formal, né? A gente tem mais liberdade, Verdade, muito bom. mais tempo do que uma entrevista comum na imprensa, né? Então a gente pode conversar um pouquinho mais. Tu falou de uma cidade que mora no meu coração, né? Uma cidade muito parecida com a minha cidade natal, lá no Rio Grande do Sul, que é Rolim de Moura, né? Tem o aspecto, o clima, a maneira, assim, de pessoal se tratar com a minha cidade lá do Rio Grande do Sul. Eu sou de Santo Ângelo, né? Rio Grande do Sul. E me identifiquei muito lá em Rolim de Moura, né? E eu trabalhei lá numa empresa também que me permitiu conhecer toda aquela região ali, né? Eu trabalhava na época na Guascor, Na Guasco. gerava energia, né, termoelétrica lá nos municípios. Eu tinha 9 usinas lá, então a região da 429 ali nós circulávamos muito. Também pro lado do Urucumacuã, Chupinguaia. A gente teve a possibilidade de convencer vários municípios através da Guasco. Foi uma experiência muito boa, né? Conheço alguns lugares maravilhosos, né? Que eu diria que todo rondoniense tem que conhecer, né? O Rio Guaporé é um rio maravilhoso, né? Belíssimo, né? Ali é bom demais para uma boa pesca e entre amigos, Cheguei aí família. a Pedras Negras, Rolim de Morro do Guaporé, né? Conheço Isidolândia, Filadélfia, né? Não é Filadélfia. Filadélfia lá? Os distritos de Alta Floresta, eles são São muito muito marcantes, né? marcantes. E Alta Floresta é um município muito extenso também, né? Verdade. Muito produtivo, pecuária, muito forte na economia também, né? Isso mesmo. E aí a gente teve a experiência de lá, né, que falam, alguns discordam que seja quilombola, né, mas Pedras Negras, né, que é um local lá que nós gerávamos energia lá no Rio Guaporé, e uma natureza maravilhosa ali, né, a Ilha das Flores que a gente passou também, então os lugares assim que Rondônia é muito belo, né. Nós tínhamos também usina em Pacaranas, que é distrito, Pacaranas. né, de Espigão, outros lugares belíssimos lá, né, é algo assim, são vários lugares. E aí depois me tornei perito criminal e tive mais a oportunidade de conhecer o centro do estado, que tem lugares também extremamente lindos, né? Tem, o centro do estado é Rondônia, bem turístico bem também, né? turístico, né? Ali Urupá, ali as cachoeiras, então toda aquela área ali do Vale do Anari também. E a gente teve essa oportunidade de conhecer um pouquinho de Rondônia e conhece vários municípios de Rondônia pela profissão, né? A profissão nos deu essa oportunidade. E Rondônia é um estado que eu sou apaixonado por Rondônia, né? Eu digo que tenho um lugar aqui que eu moro num sítio urbano, né? Eu já pedi autorização Um para. sítio urbano. Ele é um sítiozinho, mas fica dentro da cidade. Então, assim, Nossa, deve ser uma já delícia. pedi para se a dama me autorizar, eu quero fazer aqui minha sepultura aqui mesmo, né? Ficar por aqui, né? Olha, Rigoli, quando foi que despertou Rondônia e como foi esse despertar para vir do sul para Rondônia? Como é que isso aconteceu?
É interessante que, na verdade, quem veio foi o meu pai para cá, né? O meu pai chegou aqui em 82. Então, 82. bem diferente, né? Ainda tinha muita mata, a estrada mesmo, a rodovia, ela não era, a BR-364 não era toda asfaltada, né? Nós tivemos a oportunidade de vir visitá-lo em 85, né? Ele separou da minha mãe, veio para cá, aí montou residência aqui, né? A intenção dele era ir em Manaus, né? Mas ele acabou ficando aqui por Porto Velho mesmo, gostou de Porto Velho. E a gente teve essa ligação com Rondônia. Depois voltamos em outros anos, né? E eu resolvi depois vir para estudar em Cuiabá. Só que eu não imaginava que Cuiabá era tão longe, né? Fazer uma escola técnica em Cuiabá. Cuiabá. E aí eu vim em 89, né? E se adaptou bem no clima de Cuiabá? Porque é uma mudança Então eu nem radical. cheguei a morar em Cuiabá. Não? Eu resolvi ficar aqui mesmo em Porto Velho. Aí eu fiz o segundo grau aqui. Aí retornei depois para o Sul para fazer faculdade. Então eu fiquei 3 anos aqui morando, aqui no segundo grau, aqui fiz no nosso colégio Marechal Rondon lá, o José Otino de Freitas, né? Fizemos ali o segundo grau. E aí depois retornamos para fazer a faculdade no Rio Grande do Sul. E lá ficamos lá um bom período, depois que retornei para cá profissionalmente, né? Mas meu pai está aqui desde 82, né? Então Rondônia já era algo conhecido para nós, né? E aí vieram os outros familiares dos tios, né? Vieram alguns tios juntamente com ele, depois que ele esteve aqui, vieram morar com ele. Então temos uma pequena representação da família que reside aqui em Porto Velho. Agora, Rigoli, eu gostaria de saber assim, porque muita gente que está nos assistindo, como eu já disse, que vai pegar como uma linha para a vida, para seguir uma profissão, essa questão da indústria alimentícia. Como é que é ser engenheiro nesse segmento? Falando aqui para quem está nos assistindo agora, para que as pessoas comecem a entender essa formação e como é o exercício na ponta, lá na hora da execução. É importante esse conceito, porque quando a gente fala em CREA, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, a primeira modalidade que vem é a civil, porque ela é mais visível, né? Então tem a construção dos prédios, tem toda a estrutura que você vê nas cidades, né? O asfalto e tudo mais, que está ligada à engenharia civil. Mas nós temos 282 modalidades dentro do CREA que são ligadas ao Conselho, que são engenharias. Então, fala aí, engenharias de alimento, engenharia de telecomunicações, engenharia de software, engenharia mecânica, que é a minha área, eu sou engenheiro mecânico. Então, tu tem engenheiro eletricista, né? Acho que na grande maioria das engenharias que existem, a gente nem sabe que estão inseridas, incluídas no arcabouço aí do CREA. E assim a gente sempre fala, né, que o que você imaginar hoje, qualquer produto, qualquer serviço, vai ter engenharia embutida, né? Então, mas eu estou usando minha internet. A engenharia de telecomunicações e a engenharia tecnológica está envolvida aí na questão da internet. Então, o que você falar hoje? Nós temos a engenharia clínica, que é a engenharia que cuida dos equipamentos dos hospitais, né? Então ligada aos hospitais. Então, todas as áreas têm a presença da engenharia. No meu caso específico, quando eu optei por fazer engenharia mecânica, né, a intenção na minha cidade era muito forte. Eu venho de uma cidade agrícola, né? Nós plantamos lá bastante soja, trigo, milho, né? E nessa cidade era muito forte a engenharia mecânica. E eu optei por fazer engenharia mecânica lá. E tive a sorte muito grande de ser estagiário, começar como estagiário de uma empresa que se chama Vonpar, lá, que é a Vontobel Refrigerantes, que é uma seção da Coca-Cola, né? São franquias, a Coca-Cola trabalha no Brasil com franquias. Então, esse grupo era responsável pela franquia Rio Grande do Sul e Santa Catarina. E foi um aprendizado sensacional, porque a Coca-Cola está sempre pioneira nessa questão de metodologias de processos, né? E a gente aprendeu muito com isso. E o que nós aprendemos lá serve para produzir Coca-Cola, mas serve para produzir qualquer serviço, qualquer produto no mundo. Né? Porque o que eles trabalham é conceitos de qualidade, é conceitos de você produzir de forma mais rápida e econômica, e isso serve para qualquer atividade que você vai fazer, né? Então, dentro da indústria da Coca-Cola, eu fiquei quase 8 anos lá, 7 anos e 6 meses. Eu fui de estagiário a coordenador, né? Coordenei o setor de manutenção e produção lá de Chapecó. Eu comecei em Santo Ângelo, na minha cidade, mas depois fui para Santa Catarina e tive a oportunidade de
coordenar pessoas, conhecer pessoas, e essa parte da gestão de pessoas ela é bem difícil na área da engenharia, porque a gente é muito mecanicista, né? Taylor, né? Tempos e métodos. Você tem que Sim. fazer rápido. Nós temos essa dificuldade, essa parte conceitual de você tem que tratar bem a pessoa, se preocupar se ela está bem hoje. Quando você vem da indústria, você quer produzir, porque é o produto que traz o retorno, né? E aí a gente tem essa questão de relacionamento pessoal que a gente tem que desenvolver. E a Coca-Cola tinha essa visão. Todos os profissionais tinham cursos, né, de desenvolvimento interpessoal, desenvolvimento de administração, né, que é comum em outros cursos. Quando você faz jornalismo, você passa o tempo todo trabalhando isso, né, porque você vai trabalhar com as pessoas, entender as pessoas. Quando faz também direito, da mesma forma, né, você tem reforçado. Mas na engenharia, não, você tem que resolver problemas, né, então você está no meio de uma produção lá, para a linha, são mais ou menos 50 pessoas que estão esperando tua ação lá para resolver esse problema. E isso aí te dá uma agilidade de resolução de problemas muito forte. E aí isso tu leva para tudo que você vai fazer depois, né? Então eu tive quase 8 anos lá. Aí por redução a Coca-Cola passou a trabalhar com grandes empresas, né? Ela fazia grandes fábricas em pontos maiores. Então lá no sul ela fez uma grande fábrica em Porto Alegre, que era a segunda maior do mundo, e fez depois em Florianópolis, em Antônio Carlos, perto de Florianópolis. E ela acabou fechando as unidades menores para dar mais produtividade. E aí foi fechando Chapecó, fechou também a unidade de Santo Ângelo, onde eu trabalhava, e isso aí daí foi reduzindo o quadro, né? Então a gente acabou saindo por esse motivo, né? E viemos para Porto Velho. Viemos para Porto Velho montar um organismo de inspeção veicular, o primeiro de Rondoniac, e trabalhar com inspeção veicular, que é uma área da engenharia mecânica também, né? Que é um leque muito grande a engenharia mecânica, né? Ela tá a parte de refrigeração, a parte de equipamentos industriais, a parte industrial em si, a parte veicular. Então nós temos um leque bem extenso, né? E aí que eu cheguei a Porto Velho, isso em 2002, né? Para trabalhar com inspeção veicular. Inspeção veicular. Agora eu quero dar uma pincelada também. Quando falou um pouco da indústria e dessa atividade dentro da indústria, quero que você dê uma pincelada também, igual, na questão de segurança do trabalho, né? Sabe que eu sou aí da área trabalhista, Sim. E eu vi que em toda a sua trajetória tem também essa capacitação também, né? É um leque muito amplo que você tem. E falar um pouco também desse tema. Isso aí é algo muito forte dentro das grandes indústrias. Por quê? Porque elas entendem que o acidente de trabalho ele é um prejuízo imensurável, né? Você tem a questão de trazer um prejuízo para um trabalhador, né? Levar essa perda e esse prejuízo para a sociedade, porque esse trabalhador que se acidenta, provavelmente ele vai ficar dependente do INSS, então ele é um prejuízo para a sociedade, né? Além disso, a própria empresa ela é penalizada porque os impostos dela passam a ser mais caros no ano seguinte pelo número de acidentes de trabalho. Então, a Coca-Cola foi uma escola, né, em que você estava ali para produzir, mas produzir com segurança. A gente não tinha acidentes, né? Procurava não ter. Então, chegamos a recordes de 400 e poucos dias sem nenhum acidente. Trabalhávamos muito forte a prevenção, né? Eu tive a oportunidade na Coca-Cola, foi muito legal isso também, de ser presidente da CIPA e ser vice-presidente, né? Isso porque assim, a presidência da CIPA ela é um cargo escolhido pela diretoria da empresa, né? E o vice-presidente é um cargo eleito. Pelos trabalhadores. Então, assim, eu tive 2 mandatos, um como presidente, outro como vice-presidente, foi muito legal isso, e a gente conseguiu ganhar um conhecimento de segurança do trabalho, tanto que a minha opção depois como autônomo, que eu trabalhei aqui em Rondônia um tempo como autônomo, foi na área de segurança, foi na área de caldeiras e vasos de pressão, que era uma área carente aqui de profissionais aqui em Rondônia, e ainda hoje eu atuo, né? E o bem bacana é que um mandato é pela direção e outro pelo trabalhador, né? Que bacana essa experiência né? de ambos os lados, né? Achei super interessante. Então, assim, isso aí é uma coisa incomum, né? Nunca ocorreu lá, né? E foi eleição mesmo, a gente ganhou, foi escolhido como vice-presidente e no ano anterior tinha sido presidente escolhido pela diretoria, porque era um processo, eu estava como trainee industrial da empresa, né? E era um processo que envolvia mais ou menos 52 recém-formados para se transformar depois em supervisores e coordenadores. E aí eles me indicaram para ganhar essa experiência, né? Então, você é presidente da CIPA. E aí no ano seguinte a gente conseguiu ser eleito pelos funcionários vice-presidente. Então foi bem interessante e ali você ganha uma noção muito forte, né, de quanto a segurança do trabalho impacta na empresa e na vida do trabalhador, né? E era incessantemente treinado para não ter acidente de trabalho, né?
Claro que ocorria, né? É meio difícil você prever isso, tem vários fatores, mas a parte prevencionista lá que a gente trabalhava era muito interessante, né? A gente até analisava não acidentes, aqueles quase acidentes, né? Situações que poderiam se transformar em acidentes. São novidades que hoje está se trabalhando na indústria, em algumas indústrias aqui em Rondônia, que eu estou falando de 1999, 98, né? 2000, né? Então vê que são 20 e poucos anos atrás já se tinha esse Toda pensamento, essa né? preocupação e esse Essa cuidado, né? preocupação, né? Eu gostei da questão do mandato de presidente e de Sim. vice-presidente e a estabilidade, né? É, A estabilidade que o justamente. cargo traz. Então, e a eleição é justamente por isso. Os candidatos da indústria, muitas vezes que vêm de lá, eles vêm com essa visão aí de ser eleito para se manter estável ali, né? É um emprego mesmo. É, Nem é tanto para, vou aprender a fazer prevenção de acidente. É mais pela segurança de se manter mas o estável. doutor focou mesmo foi no aprendizado e na construção É, para mim era disso para a vida, importante. Para né? mim era importante naquele momento, porque eu estava, né? E aproximava também dos trabalhadores, né? Porque quando você é supervisor, assim, né, o distanciamento ocorre naturalmente, né? E aí, como eu já tinha uma boa aceitação também com o pessoal lá, um convívio bom, acabou dando resultado. E os trabalhos que a gente realizava, que era bem interessante, né? Tava dizendo aqui que a gente queria, fizemos uma lotopeca da saúde. Pegava na Cipate e fazia 3 colaboradores, com físico igual, né? Fazia uma corrida de 100 metros e o pessoal apostava quem ia ganhar. E o prêmio era uma televisão. Isso chamou bastante atenção, né? A gente inventou lá e deu certo. O gerente participou, os funcionários, né? Tinha uns atletas lá que eram mais assíduos na corrida, a gente nivelou todo mundo, né? É, porque senão. E aí teve lá gente que conseguiu acertar todos os resultados e ganhar uma televisão. Isso aí foi bem legal, chamou bastante atenção na CIPAD. O doutor já iniciou a fala da inspeção veicular em Rondônia. Agora, eu quero entender um pouco mais e também, para quem está nos assistindo, entender um pouco mais, como é que isso impacta na vida do cidadão rondoniense. Como é que esse serviço chega em melhoria, em alguma coisa que o cidadão se beneficie desse serviço. Perfeito. Então, quando nós chegamos aqui em Rondônia, Rondônia e Acre não tinham organismo de inspeção veicular. Alguns dos estados que não tinham. Muito poucos estados não tinham. O que é a inspeção veicular? Que ela era acreditada pelo IMETRO, né? Instituto de Metrologia Nacional. Quando você faz uma modificação no seu automóvel, no seu veículo, mais veículos pesados, né? Ou seja, vou dar um exemplo aqui simples. Tem caminhões que têm uma capacidade de carga. E aí você acrescenta um eixo a mais para levar mais carga. Um eixo dá 9 toneladas de carga a mais. Só que o fato de você colocar um eixo ali, você alterou a característica original. E aí você tem que ver a segurança dessa alteração. E aí entra o profissional, o engenheiro mecânico. Só que isso aí não pode ser feito para autônomo, tem que ser para uma empresa, né? Que tem toda uma metodologia de exame para te fazer. Então essa inspeção veicular, ela se baseava na segurança da colocação do terceiro eixo, mas também analisava toda a parte de aspecto ambiental. Se o veículo não estava emitindo, né, gases para a atmosfera, né, poluentes, então tinha toda uma metodologia, se ele estava com condições de dirigibilidade, e nós instalamos aqui, juntamente com outros 8 profissionais, instalamos o instituto, que ele foi acreditado pelo Inmetro e foi aceito pelo Detran na época, né, porque era uma novidade. E neste ano de 2013, 2002, 2003, foram mais de 1.000 veículos fiscalizados, né? Todos aqueles veículos que passavam por alteração. Então você colocou uma carroceria, era uma carroceria de madeira aberta. Você colocou uma carroceria baú. Para essa carroceria se manter na estrada em cima do veículo, ela tem que ter uns grampos suficientes para fixar ela, tem que ter toda uma segurança que você tem que visualmente analisar. Então essa inspeção que nós fazíamos. Senão, né? numa curva, Isso né, mesmo. pode acontecer. E acontece muito. Né? A gente poucos já pegou grampos, a carroceria. Você virar, né? Porque você está com a carga dinâmica ali, né? Então é possível de ocorrer um acidente. Então essa segurança viária, ela vem através dos organismos de inspeção veiculares. Isso não existia aqui em Rondônia nem no Acre. E aí a gente conseguiu trazer. Nós tínhamos a expectativa na época de trazer o gás natural, né? Se falava muito. Então ia ter veículos que iam trabalhar com esse novo combustível. E essa instalação do gás natural passava para a inspeção veicular. Então, o nosso organismo provavelmente iria fazer se isso ocorresse, né? Acabou não se concluindo o gasoduto Urucum-Porto Velho. Então, não saiu esse gasoduto e não ampliou os nossos serviços. Mas nós fomos a primeira, era o IPESA, Instituto de Pesquisa
automobilística, né? Foi o primeiro instituto veicular aqui de Rondônia e que nós trabalhamos fortemente nessa questão de inspeção veicular. Então, todo mundo que circula pelas estradas, às vezes, sabe, não tem noção que ali por trás daqueles veículos grandes, hoje nós temos o semi-reboques, né, que circula aí carregando soja. Por trás dele tem uma inspeção do engenheiro responsável para que ele esteja de segurança, né? Às vezes ocorrem acidentes por falta disso. No CREA nós batemos muito firmemente nisso. Todos esses veículos maiores que transportam cargas, eles têm que ter uma autorização especial de transporte, que passa por um laudo do engenheiro mecânico dizendo que eles têm condições de freio, condições de dirigibilidade, a parte de suspensão, toda a parte de estrutura dele. Então isso é muito importante, né? Era algo que era carente em Rondônia e nós começamos a fazer em 2002, né? Organizando inspeção. E eu emiti, nessa época, nós temos um documento que no CREA se chama ART, Anotação de Responsabilidade Técnica. Cada veículo desse saía com uma RT. Então, nós emitimos cerca de mil RTs no ano de 2002, 2003. Foi meu contato maior com o CREA, né? Que era o meu questionamento como profissional, que trazia recursos para o CREA, o que o CREA podia dar de retorno, né? Sempre era questionador. Ainda hoje há essa pergunta e daqui a pouquinho nós vamos entrar. Daqui a pouquinho eu quero trazer o questionamento do engenheiro e do cidadão para entender essa questão do CREA, né? Eu acho muito importante. Doutor foi conselheiro do CREA, hoje presidente. Qual é a atuação objetiva do presidente para os engenheiros do estado de Rondônia, para a categoria? Como é que é essa frente de atuação, doutor? Perfeito. Então, assim, como eu vim com a visão também de ser autônomo, um período que eu passei como autônomo, funcionário de empresa privada e também funcionário público, acho que a pergunta maior é essa mesmo do profissional. O que o CREA me traz de vantagem? Eu estou pagando uma anuidade, estou pagando uma RT. Cada serviço que eu faço, eu pago uma RT, né? E a gente veio com essa visão de demonstrar efetivamente a importância, né, do conselho para os profissionais. Então, assim, o que nós fizemos lá? Abrimos uma frente de trabalho para estar mais próximo dos profissionais e explicar para eles que as atividades deles elas são exigidas que seja por engenheiro devido à atuação do sistema Confea-CREA. Vou dar um exemplo muito prático aqui. Quando você compra o seu automóvel, por trás da tecnologia toda do automóvel existe um responsável técnico, que são a equipe de engenharia, né? Então, quem que define que tem que ser engenheiro são leis e são conselhos como o nosso, né? Então, se nós pegarmos assim a construção de qualquer item, se você tiver problema com esse item que leve risco à sua saúde, leve risco à sua integridade física, de que forma você vai chegar até a pessoa que é responsável por responder para isso, civil e criminalmente? É através da RT, através da necessidade de ter um responsável técnico. Então, o conselho ele faz isso. Ele fiscaliza se toda obra e serviço de engenharia tem um engenheiro responsável, um profissional habilitado, para que se ocorrer algum problema, esse profissional responda. Vamos ser mais prático. A sua casa, para quem está nos escutando, o senhor vai construir a sua casa. É uma casa de 2 andares, é uma casa que você pretende ser a mais bonita possível, né? A gente sempre acha que a nossa casa é mais bonita. Tem que ser assim. Então, a gente, como vai construir a casa, se eu coloco um pedreiro para fazer, a parte de execução, perfeito. Mas a parte de verificação, se aquela casa vai ser feita com segurança, passa pelo engenheiro. A quantidade de cimento, a de quantidade material, de areia, né? A segurança, a estrutura dela, se ela vai ser de forma adequada, se ela não está prejudicando, isso é importante, porque às vezes o pedreiro não tem essa visão, né? Se ela não está prejudicando o vizinho, não está prejudicando a vizinhança, se ela está sendo adequada com o código de postura do município, o município fala assim, você não pode botar uma janela para a sua calçada. Verdade. Isso é um código de postura. Por quê? Porque você está tirando a liberdade de quem está circulando ali, você vai perder a sua liberdade. Então você não pode botar uma janela. O código já vem para evitar o atrito, né? Perfeito. Porque senão fica... Isso mesmo. A pessoa para atender um telefone na calçada, alguma situação, fala, tá me olhando aqui dentro de casa. Né? Então o código ele já vem preventivo, né? Isso é então bacana. Você imagina, às vezes, isso é besteira. Ocorre muito, né? Quem é advogado sabe disso. Às vezes os caras brigam pelo um tijolo pro lado do muro lá que ficou pro vizinho. É cada situação aí no dia a dia. Então, assim, você tem que saber que no Código de Postura da Cidade, no Código de Obras, você não pode construir a sua casa no muro. Não pode fazer a sua parede ali como um muro. Então, são coisas que a experiência de vivência em comunidade transforma em lei. E a lei, ela tem que ser seguida por alguém.
Quem que diz como você deve construir de forma adequada? É o engenheiro. Então, o engenheiro está ali para assumir essa responsabilidade, fazer o seu projeto adequado, ver se tem segurança na parte de estrutura, ver se ele tem segurança, atende às exigências, a questão ambiental, que é muito importante, né? Hoje você não pode pegar seu resto de obra e sair jogando nos terrenos baldios aí, não. Você tem um procedimento a fazer, tem empresas que recuperam esse material. Tá, mas o que isso me impacta? Isso é o meio ambiente. Você fazer de forma errada. Coletividade, né? Você jogar em qualquer lugar, seus bueiros aí vão entupir. Quando vem muita chuva aí, a água sobe, invade sua casa, tira os seus móveis. Você está reclamando de quem? Tem que reclamar de si mesmo, porque você que está fazendo de forma errada. Então, tudo isso aí, quem tem essa visão macro para verificar é o engenheiro. Ele está lá responsável, ele emite uma RT. Se o órgão vir lá e depois te fiscalizar e falar, ó, sua calçada foi feita inadequada, vou aplicar uma multa aqui. Transfere para ele. Tem que transferir, porque ele era o engenheiro responsável, ele assinou uma RT civil e criminal. Se ele não quiser pagar, contrata um advogado e faz ele pagar, porque ele tem essa responsabilidade. Então, esse é o papel do Conselho de Engenharia. Eu vou dar um exemplo agora que nós estávamos hoje em reunião com o Ministério Público Federal. Nós acabamos de fechar o convênio, renovar o convênio com eles, que sempre que eles precisam, eles não têm corpo de fiscalização técnico. Eles acionam o CREA. A ponte de Candeias, né? Então, falar da ponte de Candeias. A ponte do Anel Viário de Paraná. Foi as últimas 2 demandas que o Ministério Público Federal enviou para nós. Por que enviou para o CREA? Nós temos um corpo técnico lá de conselheiros, né? Que tem conhecimento, e na minha gestão montei um corpo técnico interno. Que, como é o Conselho de Engenharia, não é nada mais justo que nós tenhamos um setor de engenharia lá dentro, né? E essas respostas que nós demos para o Ministério Público é baseada em tecnicidade. A ponte do Candeias, o que estava ocorrendo? A ponte estava em risco de colapso e o fluxo de veículos continuava o mesmo. A engenharia do DENIT ela é muito capacitada. Os engenheiros que estão lá são engenheiros que passaram em concurso, muita gente concorreu, tem grande conhecimento, só que a gente sabe que tem a pressão política lá dentro. É normal, é um órgão público, né? E aí, para o DENIT expor tudo isso aí, poderia trazer prejuízo para a engenharia do DENIT. Eles expuseram, não, nós estamos recuperando, mas não interviram lá no caso do fluxo de veículos. O Ministério Público vai lá dar uma olhada e nos orienta como que tem que ser feito lá. De forma imparcial, técnica, aí faz um laudo. Esse era o objetivo. O que nós detectamos lá? Existiu o risco de colapso, a manutenção tinha que ser feita o mais rápido possível, não podia esperar os trâmites que tem normalmente de licitação, porque era algo urgente, né? Isso estava constando no laudo, e o fluxo de veículos estava errado. Você estava colocando numa ponte que estava em risco de colapso 4, 5 carretas sobre ela. Eu estou falando aqui em 68, 72 toneladas por carreta. Então você está jogando aí quase 400 toneladas em cima, né, de uma ponte que está em risco de colapso. Então o que nós orientamos lá? Primeiro, o fluxo tinha que ser alternado. Uma carreta para 3, 4 veículos menores. As carretas não poderiam circular todas elas ao mesmo tempo sobre a ponte. Segundo, a contratação para a empresa fazer, ela estava monitorando, mas para ela fazer a intervenção tinha que ser para ontem. Terceiro, não houve, isso é importante para quem está nos assistindo, não houve erro técnico de construção da ponte. Essa ponte foi construída em 2009, em 2011 terminou a construção dela. Ela tinha uma norma técnica de 2009, que era a norma vigente no país. 2009 eu estava falando em transporte de grãos com carretas que levavam 40 toneladas. Em 2025 eu estou falando em transporte de grãos com 72, 80 toneladas. Que aumento, hein? Aumento. Mesmo com o fator de segurança que existia no cálculo da ponte, ela não estava preparada para isso. E a gente sabe que a manutenção de pontes, e nós temos na nossa gestão cobrado todo o ano que o DENIT, o DR e as prefeituras demonstre para nós que está sendo feita manutenção de pontes. E aí tu fala, prefeitura, sim, porque hoje os caminhões estão entrando nas linhas, que são pontilhões de madeira, para buscar soja. É verdade, a 429 ali, que pega aqui de Costa Marques Isso, até Alvorada, né, as linhas vicinais de São Miguel, Seringueira, São Francisco, virou puro soja. Então, as carretas saem com toneladas
toneladas e mais toneladas. Doutor, quanto que é esse percentual desse fator de segurança? Faz para 40 toneladas, mas o fator de segurança vai até quantos, assim, seria uma... Geralmente é o dobro, né? Fator de O segurança. dobro. E aí, só que aí você tem uma carga dinâmica ali. Então você está piorando a situação todo dia nas pontes. Porque você fica com aquela carga que é dinâmica, ela está trabalhando, né? Não é uma carga estática ali que você está com o dobro parado. A carga dinâmica ela tem uma força maior, ela causa um impacto maior. E neste caso aí, era dar manutenção para que atendesse agora essa nova realidade. E é o que está sendo feito. E isso é um fator importante, que nós temos dialogado muito com os setores do DR, setores que estão projetando, porque isso tem que chegar ao Tribunal de Contas e ao Ministério Público. Essa nossa reunião também elencou isso aí. Eu vou construir uma ponte hoje, você não pode ir só pelo preço. Você tem que ir pelo preço, técnica e pensando no futuro. Porque essas carretas elas vão aumentar a capacidade de carga. Vai ser preciso, necessário aumentar. Necessário. Então a norma hoje ela já prevê um fator de segurança, mas nós vamos chegar daqui a 15, 20 anos falando talvez de cargas de 100 toneladas, 120 toneladas. Trimião, né? Caminhões com 3 caçambas. Uma necessidade global de alimento, né? Necessário. Então, aonde se produz, precisa transportar, necessário. precisa fazer. A logística é necessário. E aqui a gente falava em ferrovia, né? Eu, particularmente, eu acho a ferrovia, ela socialmente muito ruim. Ela é um meio de transporte que beneficia quem produz e quem está levando dinheiro. Quem está transportando. Então, assim, hoje o caminhão ele sai distribuindo renda ao longo do eixo da BR. Ao longo do eixo. Você tem a parte dos alimentos, você tem a parte do combustível, você tem a parte de prestação de serviço. Se você olhar hoje na saída de Porto Velho, você tem uma geração tranquila de 5 mil empregos relacionada à manutenção de veículos ali, de caminhões. Né? Então ali tu está gerando renda, está alimentando famílias. Você chegar em Ariquemes é um pouco menor, mas você tem também ali uma grande faixa de prestadores de serviço para esse tipo de veículo. Você passa por Jaru, você passa por Cacoal dessa forma. Então, socialmente, o caminhão ele distribui muito mais a renda e ele é melhor socialmente para o Estado, para o município, para todo mundo, para a sociedade. Só que você tem que ter segurança viária. E aí entra naquele assunto que nós fomos o principal opositor contra a concessão da BR-364, como ela foi feita, né? Como foi feita. Como foi feita. Nós já tivemos um debate e eu sou a favor da terceirização, da privatização. Sou a favor também. Só que eu sou a favor do pavimento também, o asfalto. Tem que ter o serviço. Perfeito. Né? Porque a forma que foi feita é muito oneroso e pouco retorno. Ou nada, quase nada. A gente está vendo como praticamente nada. E o doutor tem esse conhecimento técnico. Fala um pouco, já entramos nesse assunto aí. Esse assunto chamou bastante atenção porque o CREA foi o primeiro órgão a alertar isso. Quando nós recebemos lá a concessão, eu falei, vamos ler essa concessão. Eu abri lá o site da NTT e falei, rapaz, tem que chamar os conselheiros aí, chamar o setor jurídico e dar uma olhada. Isso aqui está muito ruim para nós. Porque como nós tínhamos conversamos com o setor de engenharia do DENIT, já existia uma previsão de duplicação de 2 trechos totalizando 500 quilômetros. Seria duplicado de Porto Velho a Pimenta Bueno. Extremamente saudável, segurança viária total, né? Seriam os trechos mais críticos mesmo, porque se você conhece a BR-364, de Pimenta Bueno a Avilhena são retas. Né? Então ali você poderia fazer uma terceira faixa que você conseguiria fazer o trânsito fluir. E também um trecho longo de Pimenta a Avilhena com menos interferência de cidade, né? Dessa área urbana, igual Médici, que a gente passa dentro de Médici e o povo está transitando a pé e é de bicicleta. É uma loucura na verdade. E alguns fatores aí chamaram a atenção. A questão a parte jurídica, né, que o nosso setor da Procuradoria trabalhou. As audiências públicas elas não tiveram divulgação, baixa participação, não foi discutido o impacto que teria isso de uma maneira geral, porque Rondônia ela depende dos alimentos que vêm do Centro-Sul, boa parte, então, e combustível também. Tudo seria impactado, né? Então, até o meio do estado você traz combustível de Cuiabá, né? Até ali Médici ali recebe combustível de Cuiabá via terrestre. Isso impacta em tudo, né? Vocês falando em combustível, você impacta nos preços de tudo. E aí você traz material de construção, você traz bens de consumo, tudo que tem ali você traz via terrestre. Então, qualquer pedágio, não tem como, você tem que transferir esse valor para o seu frete, né? Além disso, falava-se em 109 quilômetros de duplicação. Esses números variam um pouquinho, mas vamos arredondar para 120.
Se você somar os 20 quilômetros duplicado de Porto Velho a Candeias, você já ganha 20 quilômetros. Se você somar mais 10 quilômetros que nós temos dentro de Ariquemes, mais 10 quilômetros que nós temos na passagem por Ji-Paraná, então se você for somando esses trechos, mais da metade desses 120 quilômetros já estão duplicados. Que você tem esses trechos. A intenção é duplicar um trecho ali intermediário ali entre Ariquemes e Médici, mas você vai pegar uma boa parte ali que há duplicação, né? Então, o que estava se vendendo não era uma duplicação adequada. Perfeito, a concessão é necessária porque ela agiliza a manutenção da rodovia, ela torna menos burocrática. O DENIT ele tem que fazer os processos licitatórios, às vezes o preço se sobrepõe à técnica, você faz uma recuperação, não fica legal. A empresa terceirizada ela vai ter essa liberdade de trabalhar. Eu acho mais do que justo, né? E aí você fazer um preço adequado. Hoje nós temos o maior pedágio do Brasil sem nada duplicado. Sem nada. Esse é o grande questionamento da população. E não vou entrar nessa temática aqui, porque não é a nossa pauta, né? Nossa pauta é engenharia, né? Um foco aí bem focado no CREA, então não vamos aprofundar na parte política, onde é que estavam, né, os nossos parlamentares nesse momento. Mas já falamos de convênio com o Ministério Público Federal, fizemos uma trajetória do Dr. Edson Rigoli aqui e falamos do trabalho à frente do CREA Rondônia, como é que o CREA chega para o engenheiro, como é que o CREA chega para o cidadão, né? Qual é essa atividade e por que dessa atividade. Agora demos uma pincelada na privatização da BR-364. Eu quero chamar aqui um recadinho e aí a gente já volta e dá continuidade para você. Atenção lojista, 2026 já começou acelerado e o seu negócio não pode parar. No Grupo Femar, nós temos o combo perfeito, bebidas que refrescam e snacks que vendem sozinhos, gôndola girando e lucro direto no seu caixa. Pare de perder venda, tem um mix que o seu cliente procura e a parceria que a sua loja precisa. Fale agora com seu representante. Grupo Femar, oferecendo o melhor para você em 2026. Doutor, já falamos de bastante coisa, mas a pauta é grande. Estamos no início de 2026, então eu preciso me projetar para 2025 e eu quero saber das ações do CREA. Quais dá para a gente pontuar, fazer aí um roteiro de janeiro a dezembro de 2025, quais foram as ações do CREA em Rondônia? No início da nossa gestão em 2024, nós criamos 2 programas. Na verdade, não vou dizer criamos, nós revitalizamos com um pensamento diferente, né? Que é o programa da engenharia pública que nós tínhamos. A engenharia pública se baseava basicamente em fornecer para aquela população pobre plantas de casas, né, regularizadas, né? Isso é legal, continuamos fazendo isso, mas eu acho que a engenharia pública ela teria que ser mais abrangente. Como o CREA é um órgão, um conselho que trata de engenharia, os assuntos ligados à engenharia, eu gostaria que todo mundo lembrasse do CREA. Né? Eu vou fazer uma ponte. Mas será que vai dar certo? Vamos consultar o CREA? Eu acho que esse é o pensamento que tem. Isso acontece muito bem com a OAB, né? É verdade. Agora, me surgiu uma aqui, eu não vou deixar passar, não. Tá. Para quem está nos assistindo, o senhor falou, vou fazer uma ponte e quem eu procuro? Procuro o CREA. As associações rurais, pessoal que está lá no campo, e precisa fazer uma ponte lá, né? Às vezes tem o travessão da linha, Sim. né? Prefeitura vai lá e faz. Tem essa atuação do CREA quando a prefeitura está fazendo, ou é só pelo engenheiro da prefeitura e tem também uma fiscalização paralela e continuada ali do CREA? Não, excelente. Inclusive, a fiscalização é tão forte que nós conseguimos agora finalizar essa semana, assinamos o 29º contrato com as prefeituras, contrato de parceria com o CREA, onde as prefeituras, todos os serviços que elas contratam, elas exigem RT, né, do profissional responsável, que é a forma que nós temos a vinculação, e também ela, no quadro técnico delas, que antes algumas prefeituras não faziam, a fiscalização dessas obras também é emitida RT. Para o profissional que está lá é muito importante, ele sempre pediram isso para o CREA, por quê? Porque ele cria acervo técnico, cria conhecimento daquilo que ele faz. Técnico, né? O histórico do e para a profissional. a sociedade sabe que tem alguém que foi lá fiscalizar, que se não tiver certo, ela pode mandar lá punir a pessoa lá, porque ela é responsável. Eu pontuei bem essa pergunta, eu fiz questão de fazê-la, porque eu me elegi
vereador em Nova Brasilândia em 2000. E eu lembro que era já há muitos anos atrás, e havia, assim, um trabalho de engenharia, mas parece que não tinha esse cuidado todo, porque a necessidade era passar, era fazer o cidadão atravessar. Ainda que tínhamos engenheiros na Sim, prefeitura, mas esse acompanhamento mais rigoroso, Não havia. eu acho que ele era um pouco assim, distante, o CREA, capital da situação lá no interior. E aí hoje chega melhor e chega bem. Então, nós temos um déficit nacional de engenheiros grande, né? Países que estão na frente do desenvolvimento, eles formam de cada 10 formandos, 7 são engenheiros. China, índice da China. Cada 10 formandos em nível superior, 7 são engenheiros, né? Os presidentes da China, eles têm essa formação. Por quê? Porque eles aplicam em tecnologia. E assim, no Brasil, cada 10 é 3, né? 2,5, 3, a média nossa, dependendo das regiões. Em Rondônia era muito maior. A gente conseguiu, né? As faculdades hoje têm faculdades em todos os municípios aí maiores. E no interior do estado tinha essa deficiência. Hoje ainda existem cidades que não têm quadro de engenheiros. Né? Não tem como fazer isso. O que eles fazem? Contratam algumas empresas para ajudar na fiscalização. No início do ano, nós emitimos, como eu falei, para as prefeituras, pedindo o relatório de manutenção das pontes, né, vicinais das prefeituras. E poucos, assim, eu digo, a metade, nós temos 52, a metade 25% responderam que estavam fazendo isso aí. Outros não têm quadro técnico, responderam que não tem quadro técnico mesmo para fazer. Então, antigamente, eu digo isso porque nós falamos de um amigo em comum, né, que faleceu recentemente, o Osni foi o primeiro técnico contratado em Nova Brasilândia. E ele era agrimensor, né, técnico agrimensor. Lamentável, né, essa perda, a gente sentiu morte muito, do amigo particular aí, bem conhecido na região, e que se formou em engenheiro civil depois, né? Verdade. E ele nem chegou a ser contratado como engenheiro civil, porque essa dificuldade mesmo de formar um quadro técnico, né? Hoje nós já temos, assim, algumas leis que exigem, né, essa formação. Como o recurso hoje dos impostos está a nível nacional, para você buscar esses recursos, quer por emenda parlamentar, quer por órgão federal, você tem que ter um quadro mínimo e apresentar projetos, né? Então, isso aí é uma forma também de fiscalizar, porque os projetos eles têm que ir com um responsável técnico. Todo projeto que você apresenta lá para buscar recursos tem que ir bem certinho para não ter aqueles aditivos, aquelas obras que ficam inacabadas. Então, hoje está bem ciente que assim você tem que ter essa... E a gente fiscaliza todos esses contratos. Quando sai a contratação, nós temos uma equipe que fica rastreando a emissão lá dos editais de contratação, exigindo que tenha a empresa que ganhe e tenha o profissional habilitado. E o aditivo no Brasil não soa bem, né? O aditivo não soa bem, não né? soa bem. Na verdade, é isso que nós comentamos. Às vezes as empresas, para ganhar a licitação, elas baixam o preço, mas encolhe tanto que depois não consegue a execução. E nós temos várias obras aí no Brasil paradas por causa disso. Existe um estudo, inclusive, do Confeia, para tentar identificar o número de obras juntamente com o Ministério Público Federal e o Tribunal de Contas da União, que é decorrente disso, né? Você não ter uma empresa adequada, que não tem aquela capacidade técnica, ela baixa o preço sem ter conhecimento e depois ela vê que não dá para executar, faz a primeira, segunda medição e abandona a obra, né? Então, e nós temos trabalhado também com essa assessoria que tu comentou no nosso programa de engenharia pública. Nós criamos, dentro do programa tem o CREA Júnior, que é um... CREA Júnior. É um programa que aproxima o jovem que está se formando com o recém-formado para o CREA poder auxiliá-lo. De que forma? Os estudantes que saem, eu tive uma sorte grande de sair com estágio, né, da engenharia. Já saiu com estágio. Já saí estagiando no 8º semestre, já estava estagiando na engenharia. Mas tem muitos colegas que não têm, e essa falta de experiência prática, ela é muito importante para depois você conseguir o seu primeiro emprego. A gente sente muito isso na prática também. O advogado, quando sai com né? o título, e aí fala, e agora? O que eu vou fazer? E agora? Porque a gente sabe que o que é ensinado lá na faculdade é muito diferente do jogo aqui fora. É muito diferente. A prática, ela tem que ser exercitada mesmo. Porque às vezes, assim, na teoria, você pode fazer com melhor maneira o projeto, mais caro, só que na prática você tem limitação de orçamento, né? Verdade. E aí, como é que você vai fazer isso de uma forma que fique adequado na parte de segurança, fique esteticamente bom e não seja oneroso, né? Que caiba no orçamento. E aí, o que nós fizemos? Fizemos, através do CREA Júnior, parcerias. E começamos a entregar produtos para os municípios, né? O prefeito, quando a gente chegava lá, falava, o CREA, vem aqui fiscalizar nós, multar nós. Eu falei, não, vamos aqui saber qual é os problemas de vocês aí que a gente pode ajudar.
E aí, quais são as dores? As dores, justamente. E aí surgiu, tem o problema de uma praça que eu quero revitalizar. Vamos pegar esse projeto, vamos dar uma assessoria. Convocamos as instituições de ensino, que eu acho que é importante isso, né? Trazer esse conhecimento que está se formando e já trazer benefícios para a sociedade. E aí receber também o estágio, né? Então, as instituições de ensino abraçaram a ideia e forneceram formandos dos cursos de engenharia e começamos a entregar produtos. A gente entrega o quê? Entrega o estudo técnico preliminar e o projeto visual, que é para o prefeito ir contratar lá com o senador, contratar com o deputado federal, com o deputado estadual, né? Ver a imagem lá e ver que sabe o valor, né? Porque geralmente é o que pergunto, né? Quanto custa? Isso é bonito, mas quanto custa, né? Muito bonito, tá legal, mas quanto custa isso aí? Então a gente entrega essa noção do custo e entrega também a parte visual, porque é a parte de venda do político quando ele chegar lá para pedir a verba, né? E com isso aí a gente conseguiu vários municípios que aderiram. Então nós temos situações como nós fizemos em Ariquemes, né? Uma praça lá, uma revitalização de uma praça, usando a mão de obra de estudantes e a supervisão dos nossos engenheiros lá, do nosso setor jurídico, né? Nosso setor técnico que nós temos dentro do CREA. Conseguimos também que os coordenadores de curso participem disso, né? Então a Faculdade Metropolitana participou, a São Lucas participou, a Unir participou. Recentemente nós fizemos uma palestra voltada à utilização da energia fotovoltaica, energia solar. Trouxemos um especialista aqui que comentou sobre isso, e de revitalização de espaços públicos com o Polici Neto, que é secretário das cidades do governo Tarcísio, lá de São Paulo, que tem que ser notabilizado por isso, de pegar espaços públicos e transformar uma Cracolândia num local lindo lá, né? E ele tem feito isso no interior do estado, tem feito na capital, e ele veio aqui e dialogou sobre isso, né? E ele usou uma expressão que hoje até o prefeito eu já vi falar, o Léo Moraes tem usado. Porto Velho nasceu do Rio Madeira, ele tinha, nas últimas décadas, virado as costas para o Rio Madeira. Virado as costas, verdade. E ele falou isso e assim chamou a atenção, porque é o que nós temos feito mesmo, né? E o Léo tem trabalhado muito bem, o prefeito aqui, de todos os eventos levar para lá, né? Que é o lugar onde Porto Velho nasceu. Essa aproximação muito importante e o comércio estava sentindo muito nesses últimos anos ali, e também com a ocupação de muitos moradores de rua. Aí some o cliente, o comércio vai estagnando ou se afundando aos poucos. Então, e isso aí a gente trabalhou muito bem, e aí apresentamos para o prefeito, né, uma revitalização da 7 de setembro, que foi feita também com os alunos da São Lucas e da Unir, junto com o nosso grupo, com uma rua coberta, né, climatizada. Climatizada, eu digo, quando você fala em climatização, não é o ar-condicionado em si, mas é você baixar a temperatura a um nível mais agradável, né? Então isso aí passa por algo de você jogar lá, pulverizar uma água mais adequada, geladinha lá, para baixar a temperatura, climatizadores. Então a gente entregou esse projeto para o prefeito gostou, né? Entregamos também para a Secretaria de Planejamento, que achou que tem algumas dificuldades, que para mim não é dificuldade, eu acho que dá para resolver, que é a questão das nossas vias de fios de cabo elétricos e de informática que passa por ali, de telecomunicações e tudo mais, que é bem, bem complicado na 7, né? Para mim, isso aí a engenharia resolve. Foi o que eu falei. A engenharia resolve, a engenharia está aí para isso. A gente passa cabo de internet no fundo do mar. Né? Então assim, a gente não pode pensar pequeno. Aí, muitos que olharam ali, a ideia era cobrir até 600 metros, até hoje a Lojas Marisas, né? Campos Sales ali. Seria lá da Praça do Baú até 600 metros. Juntamente entregamos a revitalização da Praça do Baú com um grupo que nos procurou, de arquitetos e engenheiros, lá 2 arquitetos, para revitalizar a Praça do Baú. Ficou uma coisa sensacional. Foi produtos que nós entregamos para a prefeitura de forma gratuita, com isso que eu falei, o estudo técnico preliminar, quanto custa e como ficaria. Eu acho extremamente importante pontuar e apresentar esses resultados do CREA, porque às vezes a população não entende, ou às vezes não via anteriormente essas ações chegando, né? E ainda de forma gratuita, e uma entidade tão importante, tão técnica, tão necessária para toda a comunidade, e aí ela soma com o poder público, né? Com o Ministério Público Federal no sentido de fiscalizar, de dar parecer técnico, chegando com a Prefeitura Municipal para falar, olha, nós temos um projeto,
analisa nosso projeto, de repente vamos adequar, vamos levar benefícios para a população. Extremamente interessante esse assunto, essa disponibilidade, né, do corpo técnico aí do CREA. Agora tem uma coisa que fiquei curioso. Como é que o CREA se aproxima, né, essas rodas de conversa? Qual é o foco dessas rodas de conversa? É uma aproximação mais para humanização, para entendimento do técnico, e do técnico entender mesmo como ele pode chegar e o que o CREA tem para entregar, para oferecer? É uma abertura? Como é que é essa roda de conversa? Para quem é profissional, o que ele espera, né? Hoje, 90% dos nossos atendimentos eles são online. Não há mais a presença física do profissional lá, porque é muito dinâmico, né? Às vezes você está prestando serviço também em cidades que não têm ponto de atendimento. Nós temos unidades em 9 cidades do interior do estado e mais aqui em Porto Velho. E aí fica difícil, às vezes, você conseguir, né, ir até isso aí fisicamente. Então, assim, quando assumimos lá, o que eu falei? Eu quero facilitar para o engenheiro, que eu acho que é o principal fator que o engenheiro cobra, né? Isso. Então, a assumir isso aí, o primeiro passo que nós fizemos para chegar e agradar o profissional foi isso: dizer, de que forma eu consigo trazer mais agilidade e mais benefícios para o profissional. Antigamente existia uma metodologia de pagamento da ART. Você emitia a RT, tinha um boleto, e aí você tinha que fazer por cadastro normal de pagamento de código de barra, né? Demorava 2 dias para compensar. E muitas vezes o boleto vai para o meio de uma pasta de papel em cima da mesa, dentro da gaveta, e aí não é pago. Aí fica aquela pendência. Isso aí. Né? Gera um problema. E aí, quando nós subimos lá, eu falei, tem que ser Pix. Não existe hoje mais forma de pagamento que não seja por esse método. Aí procuramos nós tínhamos um convênio com a Caixa falou que, porque o CREA ele tem uma situação particular. Nós recebemos a RT e ela é particionada. 20% vai para o nível federal, com o FEA, o Conselho Federal, e 20% vai para uma caixa de assistência que nós temos, que fomenta os próprios engenheiros. Os próprios engenheiros. E aí ele falou... é um banco, né? É um banco. E aí ele falou, isso aqui não dá para fazer porque é particionado. Eu falei, cara, a tecnologia hoje é tão... O gerente da Caixa falou, não tem condições, tem que fazer, pô, nós queremos em 1 mês. Ele, não, acho que não consigo. Aí procuramos o Banco do Brasil. O Banco do Brasil nós te entregamos em 20 dias. Está resolvido. Tem sempre a solução. Nós transferimos o nosso orçamento de 18 milhões da Caixa para o Banco do Brasil. Em 18 dias eles entregaram o pagamento por Pix, que foi o primeiro do Brasil, né? Então a RT era paga por Pix, depois São Paulo fez, outros estados fizeram, em 2024 isso. Isso aí agilizou muito, né? E isso causava transtorno. Eu, por exemplo, faço inspeção veicular, como eu falei, para entrar nas usinas, todos os ônibus que entram levando funcionários lá, eles necessitam estar em dia com a inspeção veicular, e daí através da RT e do laudo. E aí teve situações de eu emitir na sexta-feira a RT e não ficar pronta para segunda-feira, não ficar liberada para segunda. Aí chegar lá, não, mostra a RT aí, não tinha RT no sistema. Então, assim, você profissional passa que você tá sendo relapso, preguiçoso, né? E na verdade não, era o sistema que tinha essa limitação. Aí você tinha que ligar para o CREA para ver se conseguia agilizar. Então isso é um transtorno para o profissional muito grande, né? E o próprio CREA, né, dá um retorno. Então isso já agilizou bastante. E aí nós começamos a trabalhar todo o procedimento, porque o serviço público como um todo, como nós somos uma autarquia, a forma de contratação é por concurso público. Às vezes eu sou servidor público, deixar claro aqui que eu vou falar, eu sou servidor público, mas quando você se investe no cargo de servidor público, você acaba amenizando a sua forma de trabalhar mais rápido, né? Então, essa resposta para quem está precisando do seu serviço, às vezes, não é mais adequada. Você começa a trabalhar mais lentamente e existe mecanismo de você cobrar isso. Você tem mecanismo na gestão pública que você pode cobrar isso. Então, quando você reclama do servidor público, você que é gestor, você tem que usar as ferramentas de controle. Quais são elas? É a produtividade, né? Então, nós instalamos no CREA um sistema de gestão à vista, que é a produtividade de cada setor. Todos os setores foram mensurados. Então, assim, às vezes eu chegava em setor lá, não, nós precisamos mais colaborador para dar uma resposta mais rápida. Eu falei, primeiro vamos tentar automatizar o que pode ser automatizado. E vamos ver em números o que a gente precisa mesmo que não possa ser feito de forma mais rápida. E aí você tem no mesmo setor pessoas que fazem 10 processos e outros que fazem 2. Então aí você cria uma discrepância, tem gente trabalhando demais, que pode até ficar doente por causa disso, e outro que está trabalhando de menos. E aí quando você cria metas e cria maneiras, e aí vem aquela questão de eu ter trabalhado na Coca-Cola, né? Porque
lá a gente mensura. Critérios, né? Critérios, Tem que processos. ter. Então a produtividade passa por isso. Então quando você sabe o que você tem que fazer, e se você fizer num tempo menor, não importa para o gestor, ele atendeu a meta, é tranquilo. Então, assim, isso aí deu uma equilibrada de todos trabalhar de forma igual dentro do CREA e nós reduzimos equipes. A gente observou que tinha setores que, na verdade, estavam mal dimensionados. E todos passaram a trabalhar mais claramente o que eles tinham a fazer. Então, as metas foram criadas, todos os setores. Nós temos um setor, a Nara está aqui conosco, nós temos a meta para o setor de comunicação. Deixa eu cumprimentar a Nara, né? Nós nos conhecemos, eu estava ainda no SBT. Sempre um carinho grande, sempre bom revê-la. Obrigado. Doutor, nós, no começo aí dessa fala, o doutor mencionou, nós falávamos dessas conversas, né, com o profissional lá do interior e tal, e aí o doutor mencionou a questão do orçamento, a dificuldade com a Caixa Econômica, na questão da transferência do boleto para o Pix, levou o orçamento para o Banco do Brasil, isso, né? Isso. Agora, quando mexe nesse dinheiro, nesse orçamento, como é que é a transparência do CREA para os profissionais e para a sociedade como um todo? Isso, então o Conselho, por ser uma autarquia, assim como todo órgão, né, que é considerado público, ele é fiscalizado pelo Tribunal de Contas da União. E nós temos o portal nosso de transparência. Então, todos os gastos que nós temos estão lá, receitas e despesas, né? Então, isso é bem transparente mesmo. O portal da transparência é uma exigência do Tribunal de Contas, né? Então os conselheiros, juntamente com o presidente, cobram isso, né, de ter em todos os setores, a gente trabalhar com todas as informações disponíveis, né? Essas informações são enviadas para o Tribunal de Contas da União. O Tribunal de Contas da União todo ano audita, né? Ele audita o CONFEA, Conselho Federal de Engenharia e Agronomia. O CONFEA todo ano audita também os CREAs, né? Então nós temos as auditorias do CONFEA e temos a auditoria do Tribunal de Contas da União. Então isso hoje é muito, muito transparente, assim, muito, muito claro de todos verem o que está sendo investido, né? No que você está direcionando e no que você está arrecadando, aonde você está arrecadando, né? Pelo que eu entendi, aí são entre os órgãos, né? A Confederação e os CREAs dos estados e tal. Mas e o engenheiro que está lá na ponta? Então, está lá em Costa Marques. Como é que ele sabe se tem transparência ou não é público, essas informações são públicas. Está no site do Está no CREA, site. Tá no site. E esse site é alimentado como? É alimentado mensalmente. As informações vão para lá e ele tem lá as informações isso é exigência do Tribunal de Contas da União, né? Para municípios, estados e também para as autarquias. Então, o Tribunal de Contas da União pede que a gente coloque lá. O profissional pode procurar. Mas aí que vincula o que você falou, as rodas de conversa que a gente criou, né? Então, como eu estava te falando no início, a gente foi automatizando os sistemas e melhorando o atendimento. Deixou de ser pessoal, né? O profissional ter que estar pedindo aquele favor de ligar lá para o CREA, ter um conhecido lá dentro do CREA, para ser um atendimento automatizado. Chegou ali, colocou os dados, pediu a informação. Isso partiu de um profissional de TI, nós contratamos juntamente com a equipe que nós tínhamos lá, até você conhece, né, o Ricardo, né? O Ricardo trouxe uma metodologia de um formulário eletrônico, que tudo o profissional acompanha online, qual setor está, com qual funcionário está e quanto tempo está parado nesse setor. E os nossos gerentes controlam também isso, né? Então, mais uma vez, processo. E aí estava ligado o que a gente vem lá da Coca-Cola, né? Então isso era normal, a gente tinha os processos lá que você, se parasse no seu setor, todo mundo sabia. E é o que hoje acontece. Até quem está pedindo o serviço sabe, ele entra lá no site, acompanha o processo dele e lá diz quantos dias está parado em tal local. Se ficar mais do que 7 dias, já começa a sinalizar o vermelho para o rapaz que está lá com o processo parado. Então, assim, tudo que é atividade ali dentro pode ser rastreado, que é a rastreabilidade que a gente traz dos sistemas de qualidade, né? Que as indústrias trabalham há muito tempo, né? Então, a gente começou cobrando essa parte de metas, mas hoje a gente está cobrando a meta com qualidade, porque o resserviço é a pior coisa possível, né? Então, dentro da Coca-Cola e das indústrias, há muitos anos, desde 1970, o sistema Kanban, que é um sistema de metodologia de processo, né, criado pelos japoneses, começou com metas, né? Você alcançar as metas mais rapidamente para poder com a indústria automotiva japonesa concorrer com o resto do mundo, com a americana principalmente. Só que não baseou nisso, né? Foi até interessante, quem criou o sistema, no primeiro momento ele observou quem atingia as metas mais rapidamente, mas depois ele observou que muitos desses ele tinha que demitir.
e ficou com os que atingiam mais devagar, porque ele queria que atingisse o mais rápido possível, mas essas pessoas que não estavam atingindo estavam corrigindo o erro de quem estava atingindo. Então esse é o objetivo, você tem que atingir, mas com qualidade, porque o retrabalho ele é muito mais oneroso do que você fazer o trabalho certo. O retrabalho é terrível. Terrível. Em qualquer segmento ele é complexo. E aí as ferramentas de automação trazem isso, porque quando você tem um trabalho bem feito, você pode usar esse como modelo, né, e a partir disso você fazer os demais com esse aí. Esse é o parâmetro. Você tem que fazer essa meta, mas com esse parâmetro. Então nós tínhamos um modelo e tínhamos a meta a alcançar. E aí nós fechamos o ciclo, o CREA começou a ficar muito mais ágil, os profissionais reconhecem isso, mas nós tínhamos que buscar na ponta o que mais nós podíamos melhorar. E as rodas de conversa vieram para isso, para a gente ter o feedback direto, né? Nas primeiras rodas é normal, você é questionado, você é cobrado, o CREA não tem... E aí quando eu começo a conversar, como eu estou conversando contigo aqui, dizendo, olha, nós estamos fazendo isso, isso, isso. Aí começa a surgir os questionamentos e as respostas satisfazem os profissionais, né? Então começamos com roda de conversa e realizamos em mais de 15 cidades, né? Então lá os profissionais vão lá, dialogam diretamente com os nossos gerentes e com o presidente, dizendo, isso não está legal, isso é ruim, né? Poderia melhorar, e às vezes eles dão a solução, porque como tu está ali no dia a dia utilizando a ferramenta, verificando como ela funciona, ele traz a solução para você, e daí basta nós implementá-la, né? E aí tem resolvido muitas coisas que nós temos hoje no CREA que difere dos CREAs nacionais, dos outros CREAs dos outros estados, que surgiu na roda de conversa e está sendo utilizada agora, né? Então, nós temos, por exemplo, a CAT, a certidão de acervo técnico eletrônica, automática, né? Automatizada. Você fez a RT e já gera um acervo para ti. Nós tivemos em reunião agora em Cuiabá, no mês passado, no Colégio de Presidentes, dos colégios de todos os presidentes do Brasil. O outro sistema que nós temos fora, que é um sistema que concorre com o nosso, agora que apresentou lá isso como uma modernidade. Eu falei para ele, isso aí a gente já tem há 1 ano e meio. Nós somos o segundo, porque São Paulo implementou primeiro, eles têm uma fábrica lá de softwares, né, mais fácil. São Paulo arrecada muito mais que nós aqui. E aí nós somos o segundo a implantar um sistema que facilita a vida do profissional, para ele demonstrar que ele tem capacidade técnica para fazer uma obra, um serviço, né? É automatizado, ninguém mais interfere nisso, né? E o serviço público, o ideal é que seja assim, né? Que a gente tire essa pessoalidade para que ele se torne ágil. Né? Porque a pessoalidade ela carrega com si algumas coisas, né? Favores. É tendenciosa. Ela pode fomentar, inclusive, a corrupção, né? Então, se a gente conseguir, quanto mais automatizar, mais você deixa impessoal e se torna mais ágil. O muito interessante, bem interessante da automação é que o rastreio, né? Dá para fazer, né, de ponta a ponta e um Ministério Público, seja federal ou estadual, ele consegue fazer, através das perícias, o rastreio legal. Agora, quando tem, eu que assino, eu que tenho que assinar, daqui vai para o fulano, aí o negócio fica muito tendencioso. Então, e para quem está nos assistindo, isso tudo que nós estamos falando de rastreabilidade, qualidade, isso tudo surgiu de um programa de engenharia para processo, que é o Kanban, que hoje, se você entrar no hospital, tem Kanban lá. Tem um processo lá que foi criado pelos japoneses para criar carros da Toyota e que hoje é usado em tudo, inclusive no judiciário. Os processos hoje, o judiciário aqui de Rondônia se destaca pelo fluxo de processo, rastreabilidade. Isso vem num sistema de processo de engenharia. Foi criado para produzir automóveis, mas é um sistema... disseminou para porque você pode áreas. produzir um serviço ou você pode produzir um produto e você tem que usar essa metodologia de identificação do seu processo, de forma de rastrear ele e que ele seja o mais rápido possível, sem retrabalho. Então isso aí tudo é da área industrial, surgiu na área industrial e despertou para o mundo todo, né? Com qualidade. Você hoje voa num avião que tem essa metodologia. Os processos de manutenção dos aviões para que eles não ocorram acidentes nessa metodologia, né? E às vezes muitas pessoas não sabem qual é a colaboração da engenharia em tudo, inclusive nos processos que você vai no hospital ser atendido lá, aquelas cores que são utilizadas lá para você ter um atendimento mais rápido ou não, partiu desse processo de engenharia do método Toyota lá que surgiu no Japão em 1970 e poucos, né? Então é interessante isso.
Conversa riquíssima, com muito conhecimento. Já falamos de aproximação, de humanização do próprio CREA em Rondônia. Já falamos de transparência e falar um pouquinho de prestação de contas, do que foi feito de fiscalização em 2025. E quando eu falo em fiscalização, quem nos assiste fala assim, lá vem ele de novo, né? Qual que é o grande gargalo, assim, para o CREA fiscalizar o cidadão e quantas são as fiscalizações feitas no ano passado? Então, isso é assim, algo que nós estamos assim, muito felizes, né? Nós conseguimos atingir 19 mil obras e serviços de engenharia que os nossos 14 fiscais fiscalizaram, né? Isso é um número significativo, para se ter ideia, somente o Pará e o Amazonas fizeram mais, né? E o Amazonas muito próximo disso, são estados bem maiores, né? Na região norte, um terço da fiscalização da região norte foi feita em Rondônia. E o que isso beneficia? Nós não fiscalizamos nem o proprietário, nem os profissionais. A fiscalização do CREA é que as obras e serviços da engenharia têm um responsável técnico para proteger a sociedade, para proteger o dono da obra, para proteger aquele que está pegando, né, contratando o serviço, para que no futuro ele não tenha problemas. Então, seja da parte de órgãos controladores, seja da parte de segurança mesmo. Então, são 19 mil locais, obras e serviços fiscalizados no ano de 2025. Né? A maior parte na área da civil, né? Na área da engenharia civil, mas tem também crescido bastante a parte da engenharia elétrica, porque nós temos hoje energia fotovoltaica, a questão da energia solar, né? Que é também uma área que a gente tem trabalhado muito. E a questão do campo. O agronegócio é muito forte em Rondônia. Nós conseguimos, através de uma conversa com a ProSoja, né? Quero mandar um abraço para o Vitor lá, que é o diretor executivo da ProSoja. Vitor está aqui conosco também, sempre o por Vitor aqui. É um cara muito inteligente, muito sensato, né? Nós tivemos um probleminha em 2023 de fiscalização numa propriedade rural de um associado da ProSoja, que os nossos fiscais ficaram presos lá por ele, né? Ele entendeu que era um ato, né, hostil lá, eles terem invadido a propriedade, mas na verdade não invadiram, eles estavam fazendo a fiscalização que é permitido por lei federal. E ficaram incomunicáveis com nós por cerca de 12 horas. Então criou um atrito, nós acionamos Polícia Federal, foi uma coisa meio ruim, né? Tanto para os nossos fiscais, como para a relação também. Mas quando eu assumi, eu fui lá com o Vitor e expliquei, é isso que eu estou falando. Quando você vai plantar soja, vai plantar trigo, milho, ali você tem que ter produtividade e a responsabilidade técnica. O que é responsabilidade técnica? O uso do defensivo agrícola, que é normal, a gente tem que usar, porque senão consegue produzir em grande escala, mas a quantidade, você pode transformar esse defensivo agrícola em veneno. Ele sai, né, contaminando todo o meio ambiente. O que na forma bem leiga dizendo, a gente já chama de veneno. Né? Chama de veneno. Vai lá na loja comprar um veneno. Mas qual é a diferença do remédio para o veneno? É a dose. A dose. É a dose. Então, assim, ali nesse caso, quem faz esse trabalho de controle do uso defensivo agrícola, da produção que ela tenha rentabilidade, ela tenha eficiência, é o engenheiro agrônomo. Esse profissional, ele é treinado, ele faz uma formação de 5 anos para sair com esse conhecimento. E ele tem que visualizar se o uso defensivo agrícola não está atingindo o meio ambiente, se ele está sendo de forma adequada, se a plantação da soja está sendo plantada de forma adequada e rendendo produtividade. Aí você vai dizer, mas por que você vai interferir lá numa plantação de soja, que é algo particular? Não é. A plantação de soja, quase a maior parte das plantações de soja do Brasil são subsidiadas com dinheiro público. Dinheiro público. E aí você entra a responsabilidade que o CREA tem de fiscalizar isso. Porque você não pode usar o dinheiro público de qualquer forma. Se não está dando rentabilidade, você está prejudicando a sociedade. E aí o engenheiro agrônomo ele tem que responder por isso. Ele é o responsável técnico por isso. Então os órgãos de fiscalização, quando eles vierem na propriedade, eles não vão penalizar só o proprietário, eles têm que penalizar o agrônomo também. O agrônomo passa a ser um escudo do CPF do proprietário. E o Vitor entendeu muito bem isso. Ele reuniu seus associados e falou, a partir de agora o CREA vai exigir de nós isso, que as RTs que nós exigimos e a periodicidade também da atuação do profissional lá, e a gente vai cumprir. Então nós não precisamos mais fiscalizar os produtores da ProSoja. Eles mesmos entregam para nós toda a documentação que está ok todo semestre.
Então isso aí Isso é muito bom, né? Muito bom. isso é um entendimento muito claro da importância de todos os órgãos, né? E aí o Idaron já entendeu isso, né? Então tá a Sedan, que faz a fiscalização também, já sabe que esses profissionais, esses produtores, eles já estão com profissionais respondendo por lá, então estão adequados. Se der qualquer problema, tem que cobrar do profissional, e isso a gente cobra muito dos profissionais que eles estejam presentes. A gente não defende profissional que age de forma incorreta. O nosso setor lá de código de ética tem agido fortemente, nós temos a comissão de ética que tem punido profissionais que não agem de forma adequada, mas isso que é importante. Então a fiscalização tem esse viés de proteger a sociedade, poder, através do erário público, através também da questão de segurança, né? Então essa importância de fiscalizar todos esses 19 mil locais que nós fiscalizamos em Rondônia é isso, é trazer uma segurança para a sociedade. Nós tivemos denúncia de dentro do shopping. Então, mas qual é o que o shopping é do ar-condicionado? A pessoa disse que sentia cheiro de mofo, né? Algum odor ali. No ar-condicionado. E ali a gente sabe que ali tem que ser feito a limpeza dos fancóis, né? Essa é mais a minha área, né? E o ar-condicionado, ele é um transmissor de doenças impressionante, né? Então, se você não fizer a manutenção... A NR, ela traz isso detalhadamente, como tem que ser feito, os níveis que tem que ser feito, a periodicidade, tudo isso. A norma, ela traz isso. Agora, voltando a dar uma pinceladinha na questão da fiscalização, a importância, né, desse trabalho que já é feito aí com as ProSoja e também na questão da engenharia civil, a construção, porque essa segurança, essa fiscalização, ela traz segurança alimentar para que o produto chegue do outro lado do mundo, né, dentro da norma técnica, para que seja consumido lá, né? A gente vê muito isso na questão da carne, né? Também tem essa fiscalização assim. E nos imóveis, a questão da segurança jurídica, porque não vai um vício oculto na construção ali, na arquitetura, na engenharia, para que esse prédio construído hoje, daqui a 50 anos, ele seja adquirido por alguém e não tenha ali na planta baixa, ali nos seus pilares, né, que eles tenham sido feitos, fiscalizados, com certificação técnica. Isso é importante para que os negócios fluam com segurança jurídica, né? Não tenha problemas escondidos. Isso mesmo. Recentemente teve a aprovação do Código de Postura do município, a gente participou dessa discussão, né? O CREA, o Sinduscom, o CAL, o Conselho de Arquitetura, e analisamos algumas coisas que foram pedidas lá. E isso tudo é importante. A prefeitura aqui de Porto Velho dá um exemplo que algumas outras cidades têm. A gente tem que ter responsabilidade técnica e transferir mesmo para o técnico essa responsabilidade. E aqui em Porto Velho está funcionando o autodeclaratório. Vilhena também já está funcionando. O que é isso? Quando você vai construir uma obra, você não precisa esperar aquela burocracia que eu estava falando do Estado, né, de uma forma geral, para dizer se você pode construir aquela obra. Você apresenta o projeto e faz a autodeclaração que você vai cumprir as leis do município. Porque hoje está muito claro, você tem as normas certas de como construir, como tu falou. Para mim registrar um imóvel hoje no cartório, eu tenho que seguir todas aquelas normas e tenho que apresentar lá todos os documentos que são necessários. Então você já sabe como tem que ser feito. Então não tem porquê, se você já fez uma lei falando isso, e considerar que todos vão fazer de forma irregular, mesmo aqueles que têm um profissional técnico. Então o prefeito aqui de Porto Velho determinou que o autodeclaratório seja feito pelos profissionais de engenharia e arquitetura no momento lá do pedido de licença de construção de obra. Isso é muito, muito importante, porque aí você passa essa responsabilidade para esse profissional fazer de forma adequada, porque é ele que vai responder por isso. Então, mas aí não vão fiscalizar? Vão. Você vai fiscalizar posteriormente, mas você não vai deixar dos empreendimentos acontecerem na cidade. E você tira o foco dos pequenos e passa para os grandes empreendimentos, que isso aí sim necessita uma fiscalização, um alerta maior do município, né, ou do estado. Então, isso aí beneficia muito, né? Então é nesse sentido que a gente vê que essas regularizações, essa partir do profissional, ele tem uma força muito maior. Isso já era feito em outros estados há anos, né? Então, citando Santa Catarina, a maior parte dos municípios já tem essas obras autodeclaratórias para licença, né? Então as obras não ficam paradas lá. Tem muitas pessoas que terminam sua casa, sua residência, passam anos e ainda não tem a aprovação da licença porque está em algum setor da prefeitura lá, né? Que geralmente é no setor de regularização, Secretaria de Regulação Urbana, né? Parado lá o seu processo por algum detalhe que não foi atendido, algum pedido lá deles que não foi atendido. Então, a partir de agora, já mudou isso, né? Você faz esse autodeclaratório, o profissional faz, e ele tem que atender as exigências do município, né?
E o CREA já tinha discutido isso, que isso aí deveria ser automatizado. Porque quando você entra com um projeto e está atendendo às leis, e você sabe quais são as leis que têm que ser atendidas, quais são as determinações técnicas, você pode fazer uma IA te responder isso. Né? Então, se eu fosse na CEMUR, eu dou entrada no meu projeto. A própria IA, quando você dá entrada no projeto, faz a leitura e diz, não, isso aqui não está de acordo com o artigo tal, da lei tal, do código de postura, você tem que mudar essa janela desse lado para esse outro lado. Então isso aí hoje é possível, já existe IAs que fazem isso, né? Inteligência artificial que faz. Celeridade Celeridade, simplicidade, né? O que a gente quer, como a gente falou, deixa de ser impessoal, porque a pessoalidade nesses órgãos acaba trazendo aquele jeitinho e aí acaba saindo uns barracos na cidade que não tem condições. Justamente. Nós falamos muito, doutor, dos profissionais, né? Dessa questão de fiscalização, de acompanhamento, de aproximação, de transparência. E a atividade ilegal da profissão existe em Rondônia? Se existe, há combate? Sim, há combate, a gente tem diálogos permanentes, inclusive com os outros conselhos, né? Os arquitetos, eles permaneceram no nosso conselho até 2009, se eu não me engano, foi a data que eles saíram, né, e criaram o Conselho de Arquitetura, mas, assim, existem limitações para os arquitetos, né, em relação a parte estrutural, né? O engenheiro civil complementa o trabalho deles. Então, assim, o que a gente entende? Eles trabalham em conjuntos, né? Não há como o arquiteto trabalhar sem o engenheiro civil e o engenheiro civil sem trabalhar o arquiteto, sem o engenheiro eletricista também, porque algumas coisas maiores, né? Então, a gente tem dialogado com os outros conselhos para ter essa consciência, os profissionais terem essa consciência, para não extrapolarem também seus conhecimentos. E cobrado, feito, se você buscar no site do CREA, quem está nos assistindo pode abrir o site do CREA, vai estar lá o Gestão à Vista nosso, que são os nossos indicadores. Nos nossos indicadores tem o número de fiscalização. E as fiscalizações lá estão colocadas por modalidade de fiscalização. E lá vai ver que 98% são fiscalizações sobre o leigo, que é justamente aquele que exerce a atividade sem conhecimento, que você acabou de citar aí. Sim. Então o leigo é aquele dono de propriedade que quer construir uma casa, mas ele acha que ele pode pegar o pedreiro e construir sem norma técnica, né? Hoje, para você ter uma ideia, na construção de uma casa, tudo que resta de obra, você tem que dar uma destinação adequada dentro de um container e enviar para uma recicladora. O que acontece quando você contrata um engenheiro? Ele vai te cobrar um valor um pouquinho maior porque ele sabe que tem um custo para isso, né? Tem que alugar esse container, colocar lá e dar destinação para proteger o meio ambiente. Se você contratar um pedreiro para fazer isso, talvez ele não vai te cobrar esse custo. O que ele vai fazer? Vai pegar a carretinha dele, colocar atrás da moto e levar para um terreno baldio. Todo final de tarde ele leva um pouquinho. Isso é uma solução adequada? Você que é dono de obra acha que isso... Pode te achar, vai custar R$1.000 a menos, mas às vezes não compensa, porque esse entulho, dependendo de onde ele vai sair, ele vai entupir bueiros, vai entupir canais, e a sua casa, na chuva crescente aí, quando dá uma chuva muito forte, pode receber tudo de volta esse entulho aí, né? Ou não, algum seu parente seu, né? Se às vezes você está dentro de algum condomínio, alguma coisa que não é atingido, pode atingir algum parente, mãe, pai, filho, né? Então a gente tem que ter um pouquinho de consciência sobre isso e passa por essa fiscalização. Então os leigos são fiscalizados, são notificados, o auto-infração é gerado, e a partir do momento que eles se regularizam como profissional habilitado, é feito o processo de análise lá dentro pelos conselheiros do CREA, e esse auto daí é extinto, né? Então esse é o processo também que passa pelos conselheiros e passa pela nossa fiscalização. Doutor, conversa riquíssima, muito conhecimento, muito planejamento, processo, muita informação para o cidadão e também para o profissional de engenharia, de arquitetura, profissional filiado ao CREA. Ainda não terminou. Eu quero deixar espaço assim, porque talvez alguma pauta a gente não abordou ainda e seja uma pauta tão interessante que precisa ser colocada. Fique à vontade. Só complementando, como nós assumimos o CREA, nós tínhamos 3 objetivos, né? De melhorar a visão para a sociedade do conselho, acho que a gente tem conseguido isso, né? Melhorar a visão do CREA para o profissional e buscar a sustentabilidade de Rondônia, no CREA Rondônia. Como nós repassamos recursos para o Conselho Federal, como ele é um ente federativo, ele pega das unidades maiores, como São Paulo, Rio, Rio Grande do Sul, Paraná, Bahia, e redistribui de volta o investimento nos CREAs menores. E o que a gente busca com os nossos servidores lá é reduzir custos a todo momento, é otimizar processos,
para a gente conseguir ser sustentável, né? Então, a sustentabilidade é um dos nossos itens, que é o terceiro item que a gente tem trabalhado mais fortemente. Esse ano conseguimos, terminamos o ano com 2 milhões em caixa, é inédito isso em Rondônia. E aí temos contingenciado ainda mais 600 mil para instalar uma energia fotovoltaica em Ariquemes para as nossas unidades do interior. Nós não vamos mais pagar energia elétrica através da usina de Ariquemes. Nós vamos construir a sede nossa de Cerejeira, né? Nós temos um crescimento muito grande do agronegócio Cerejeiras. Lá no Cone Sul. É necessário, hoje nós pagamos aluguel lá, vamos lugar construir. Maravilhoso. Isso já está contingenciado, vai sair o edital de contratação. Estamos instalando um gerador que é importante aqui para o nosso prédio aqui, né? Que nós temos umas informações que ficam, o profissional gerar RT, fica o nosso CTI lá, temos um servidor lá que tem que estar sempre sendo alimentado. Nós temos um banco de baterias, mas cada vez cresce mais, então o gerador vai dar total tranquilidade, né? E vamos fazer o nosso concurso público, né? Os editais estão sendo providenciados, eu acredito que em fevereiro vai ser lançado o concurso público, a contratação de fiscais e setor administrativo dentro do CREA Rondônia. Notícia maravilhosa para quem está nos assistindo nesse momento. Olha, concurso público do CREA Rondônia chegando aí para você, né, doutor? Isso mesmo. Então, assim, acho que isso que nós temos que passar para os profissionais, né? Esse ano é um ano eleitoral, né? Então, assim, o CREA, a partir de 3 de abril, a gente se licencia para vir aí disputar o segundo mandato e já estamos trabalhando, né, demonstrando que esses 2 anos e 1 mês aí que nós tivemos de gestão foi algo que, a princípio, eu entendo que os profissionais tenham estado contentes com a maneira que nós trabalhamos de forma transparente, de forma presente, né? Nunca um presidente esteve tanto no interior, né? Eu, por ser lá da região de morei em Rolim, morei também em Ji-Paraná, então acabo gostando de ir lá, né, para a gente rever os amigos, então a gente é muito presente aí. Temos também representatividade que é inédito, né? Nós temos representantes agora em Costa Marques, representantes em São Miguel, em Buritis, que não tinha, em Machadinho. Então, temos profissionais que nos representam lá e que estão mais próximos dos profissionais para ouvir essas demandas e melhorar todo o processo do CREA no que for possível, né? Então, estamos aí nesse ano eleitoral aí, pleiteando novamente a oportunidade de continuar essa gestão aí desses 2 anos que nós tivemos aí, nos próximos 3 anos. Edson Rigoli, olha só, parabenizar por essa trajetória consolidada, quanto conhecimento, né? E esse bate-papo aqui, que maravilha de aprendizado e uma experiência e tanto para quem nos assiste, para os profissionais que já são filiados e também para quem está na faculdade, na academia. É extremamente importante essa conversa com tanto conhecimento, com tanta informação, tanta lucidez nos esclarecimentos para nós aqui. Deixar o espaço para o doutor fazer os agradecimentos. Fique à vontade. Agradecer a vocês pelo espaço aqui, né, para a gente poder esse bate-papo descontraído, né, bem dinâmico aqui também. E dizer para os profissionais aí, o que a gente puder, está à disposição lá o CREA, nossos gerentes, nosso corpo técnico e também nossos colaboradores, todo o estado aí para vocês, profissionais, e para a sociedade também. Nós tivemos demandas esse ano de associações de bairro, do Clube dos Motociclistas, né, que naquele projeto que eu estava comentando, fizemos a nova sede do Clube dos Motociclistas. O projeto tem saído de dentro do CREA. A Praça do Contorno, agora nós passamos para a Enduro, um projeto de revitalização da Praça do Contorno, que também saiu de lá junto com os alunos, né, da nossa setor de engenharia, junto com os alunos das faculdades. A própria 7 de setembro, que eu citei aqui, né, que é um projeto de revitalização. Lá em Ariquemes, a revitalização da praça, lá que o vereador Lucas Solador solicitou para nós, entregamos o projeto juntamente com os alunos também. De Paraná, nós estamos trabalhando a viabilidade de restaurar ou fazer um novo projeto para o Teatro Municipal, juntamente com a secretária lá, também aquela que nos deu um apoio lá e pediu nosso apoio, né? Então, agradecer a todos que estão confiando no trabalho do CREA e dizer que cada vez mais a gente quer estar próximo à sociedade, fazendo o que a gente sabe, né? Resolver problemas. Verdade. Muito obrigado. Eu conversei com Edson Rigoli, presidente do CREA Rondônia, e esse é o Pod Rondônia. Vamos ficando por aqui.